Olá, amigos. Então, muita gente me pergunta o que é o chá da ayahuasca, né? Então, eu vou fazer uma pequena explicação, vou dividir em vários vídeos pequenos para vocês irem assistindo aí no decorrer do tempo que vocês têm disponível. Então, falando mais um pouquinho sobre o que seria o chá da ayahuasca, né? O chá da ayahuasca é um processo, né, de fabricação ou de retirada de alguns princípios ativos da natureza. Para a realização do chá, necessita-se de duas plantas: a chacrona, que é um arbusto, e o jagube, que é um cipó. Então, é a junção desses dois elementos, dessas duas plantas da natureza, que a gente consegue a fórmula do chá da ayahuasca, tá certo? Então, são essas duas plantas. Obviamente que tem alguns análogos da ayahuasca, né? Tem algumas outras plantas que contêm o mesmo princípio ativo da chacrona e do jagube, que é realizado os chamados análogos da ayahuasca. Mas o chá legítimo, verdadeiro, é usado essas duas plantas somente, tá certo? Como é que é feito o chá da ayahuasca? Muitas pessoas me perguntam, como é que é feito o chá da ayahuasca? Então, o chá da ayahuasca é feito através de um processo de decocção, ou seja, através de um processo de cozimento de uma porção de folhas da chacrona e uma porção do cipó jagube. Essas porções não são porções aleatórias, existe uma medida de folhas, né? E uma medida de cipó e também a medida da quantidade de água e o tempo de cozimento. Então, juntando todos esses elementos, a quantidade da chacrona, a quantidade do cipó, a quantidade da água e a quantidade do tempo em que fica no processo de cozimento, que a gente pode extrair os princípios ativos para a formação do chá da ayahuasca. E, obviamente, que o chá da ayahuasca também, obedecendo esse processo, temos aí as graduações do chá da ayahuasca. Então, o chá da ayahuasca, a gente pode dizer, fazendo um comparativo, né, de forma bem simples, assim como o álcool, a cerveja tem graduações diferentes de concentração de álcool, o chá da ayahuasca também tem níveis diferentes de concentração dos princípios ativos, tá certo? Então, existem a ayahuasca 2x1, a 3x1, a 5x1, a 10x1. Quanto maior a numeração, maior concentração de princípios ativos no chá, tá certo? Então, no próximo vídeo a gente pode falar um pouquinho mais sobre a questão dos efeitos, um pouquinho da história do chá da ayahuasca e sanando a dúvida de algumas pessoas que perguntam sobre a questão da dosagem, do tempo, dos efeitos e assim por diante, tá certo? Então, até o próximo vídeo.